Olá, ouvinte. Hoje é 19 de fevereiro de 2020. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Adolfo. E este é o Emílias Podcast. O podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits, da UTF-PR Curitiba. Esse podcast entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área de computação. Oi, estamos aqui com a Aline Jordão. Ela é bacharel em Sistema de Informação pela UTF-PR Curitiba. Atualmente é também mestranda em Computação Aplicada, também aqui na UTF-PR Curitiba. E ela é especialista em operação de redes na UI. Tudo bem, Aline? Tudo bom? Então, tem alguma coisa, Aline, que você queira complementar nessa apresentação que eu fiz? Bom, como dito, eu sou formanda no curso de Sistema de Informação aqui na UTF-PR. Desde 2011 eu atuo na área de infraestrutura e redes de computadores. Então eu segui por essa área. Eu tenho algumas áreas também que eu sou entusiasta, como a área de finanças, onde eu já fiz a iniciação científica, já fiz alguns cursos na área também. E hoje eu trabalho na área de infraestrutura de redes, no projeto da empresa Oi, no Sindacta 2. E eu faço mestrado também aqui na área de redes e sistemas distribuídos com a professora Juliana aqui na universidade mesmo, no programa de pós-graduação do PPGCA. Bacana. Então, boa tarde, Aline, tudo Boa bem? tarde. Eu queria que você pudesse complementar um pouco mais da sua autoapresentação. E eu queria fazer uma pergunta de como você escolheu essa área. Como você chegou o que levou você a escolher BS? Então, antes de entrar em BSI, eu fazia o curso de design de produto numa outra universidade daqui da região metropolitana, da região, daqui de Curitiba mesmo, né? Okay. E ali, eu estava nesse curso, quando eu fui admitida aqui ingressei nessa universidade. E entre os dois, eu vi ali o mercado de trabalho, perspectivas de trabalho e perspectivas de carreiras que eu podia cursar. E acabei me decidindo. Eu acho que eu morava mais distante, eu morava na região metropolitana, e me decidi por duas coisas, uma pelo mercado de trabalho e o outro pela proximidade que tinha da minha casa. Uhum. Então, esses dois quesitos ali, BSI ganhou. Não foi uma paixão, assim, por computação, que eu só vim descobrir depois, assim, o meu lugar dentro da computação. Então você deu um tempo pra você se identificar dentro do... Sim. Foi, papum. Não. Eu entrei, eu não tinha... No primeiro período, praticamente não tive nenhuma identificação com o curso. Uhum. Eu fui seguindo, né? Agora eu escolhi, pronto. E não queria voltar atrás, né? Pronto, já segui um caminho entre os dois, entre design e de produtos e sistema de informação. Eu já tinha escolhido sistema de informação, continuei seguindo. A partir do segundo período que eu comecei a estagiar dentro da universidade, no setor de infraestrutura, da INF. Aí ali eu descobri uma área nova dentro da computação, que ali primeiro eu tinha mais conhecimento, dentro da sala de aula eu via mais a parte de programação, a parte de essa parte de desenvolvimento, e ali eu tive um contato mais com a área de redes e de infraestrutura. Então foi ali que comecei a gostar dessa parte. Que demais. E em todo esse tempo da graduação, a sua família, ela te apoiou? Você tinha apoio de amigos ou apoio de... Você teve algum receio durante a sua graduação? Em questão familiar, o meu apoio foi incondicional, né? Na minha família, eu sou a primeira a graduada, né? A primeira a conseguir a graduação da minha família foi eu, né? Então, todo mundo ali tinha essa coisa, né? Um certo orgulho ali, não vai. Acho que os momentos que eu quis desistir, eu ouvia palavras de dentro da família, não desiste, né? Não, você já conseguiu até aqui. E de dentro da universidade também, teve coisas contrárias, mas teve bastante apoio de amigos, assim, eu tive meio que sorte de encontrar pessoas, assim, que eu apoiava e as pessoas me apoiavam. Depois de um determinado momento, assim, acho que depois do terceiro período, ainda mais, eu acho que eu consegui encontrar meu grupo de colegas ali, meu grupo de amigos, que me apoiavam e que eu me identifiquei. No começo eu me media, nos primeiros 2 períodos eu me media muito pela régua dos outros. Isso é um aprendizado que eu levei da faculdade também para a vida. Que assim, eu entrei numa chamada subsequente e os meus coleguinhas, assim, a maioria já tinha curso técnico, já tinha alguma base do que era computação, do que era desenvolver. E eu realmente não tinha nenhum contato antes com o que era desenvolvimento, com o que era... Então eu me media muito pela régua deles. Então no ensino médio eu já tinha uma média, eu tinha um padrão muito alto e cheguei aqui era só paulada. Então
foi decaindo. Eu olhava os meus colegas ali do primeiro período, tipo, todos lá, né, tipo, já entendendo as coisas, eu ainda lá atrás, né. Mas, assim, depois eu encontrei colegas, assim, que me mostraram que, tipo, não se mede com a régua dos outros. Cada um tem um caminho, cada um tem um tempo ali. Então, esse foi um apoio essencial. E depois, ali também, eu conheci professores maravilhosos ali. Tipo, conheci mais professores, alguns professores que eu só conhecia, assim, eu tive um contato mais profundo com eles. E conheci outros professores, assim, que, acima de tudo, me inspiraram e mostraram um caminho para mim, aonde seguir, o que fazer. Lindo demais, é muito bom a gente, isso que você falou de a gente não se medir com a regra dos agora, e isso é muito importante dentro de qualquer graduação que a gente vai fazer. E quando você entrou, você lembra quantas meninas entraram junto? Lembro. Entraram 5 meninas na minha sala. E essas 5 meninas permaneceram contigo ou não? Não. No primeiro período saiu uma menina, no segundo período saiu outra guria, aí no terceiro ou quarto saiu a terceira e ficou 2, que eu e mais uma colega minha. Daí essa colega, futuramente, ela saiu para intercâmbio, e daí dessas 5 ficou nós 2. Ela voltou, a gente se graduou, mas assim, da turma de 44, 5 entraram, 2 saíram. E você perdeu o contato com os que saíram? Sim, com as que saíram antes. Eu sei que elas foram para outras áreas, mas a gente não conversa, mais um contato assim. Professor? O que você faz no seu dia a dia como especialista em operação de redes lá na Oi? Porque uma das razões para eu ter convidado você, além de ter sido nossa aluna, ser a atual aluna do PPGCA, é que você é da área de redes. Eu, particularmente, eu não conheço muita gente da área de redes, não é uma área com a qual eu tenho muito contato, então eu fico muito curioso de saber o que é que uma pessoa, o que é que um especialista em operação de redes faz no seu dia a dia, como é que é seu horário de trabalho, é um horário de trabalho normal ou você tem uns horários diferentes, como é que funciona? Eu tenho horário de trabalho normal, né, tipo das 7 da manhã às 3 da tarde, como horário do almoço ali. Eu chego de manhã, eu vejo meus e-mails, ali eu tô num projeto dentro da Oi, que eu não fico dentro da empresa da Oi, eu fico no Sindacta 2, que é uma base militar, e daí essa base militar eles têm um projeto que é a rede ATN, que é a modernização de toda a rede de controle de voo do espaço aéreo brasileiro. Então, a Oi, ela venceu uma licitação, então é encarregada pela implementação dessa nova tecnologia, que eles estão trocando, né, tipo, eram outras tecnologias, agora eles estão colocando o MPLS, e também um enlace estatístico, né, um enlace determinístico e enlace estatístico, MPLS, que é estatístico, e o enlace E1 ali, que é o determinístico. E daí eu sou responsável ali pela parte que faz os testes dessa rede, eles já têm o projeto, daí tem toda uma equipe que faz a implementação, tipo, coloca os equipamentos, as tecnologias nos respectivos lugares, e ali depois passa pela parte de configuração dessas, e daí vem a parte de teste e entrega. Então tem um caderno de teste ali, uma sequência de testes bem rigorosos, devido à importância ali dessa rede, né, que ela é usada pelos comunicadores, pelos controladores de voo, com as aeronaves e tal, então ela tem umas métricas bem restritas. Eu ali chego e faço, quando tem a entrega de algum ponto, que a gente fala ali, algum ponto, alguma localidade, a gente tem que fazer todos uma sessão de testes ali, de qualidade, então teste de QoS, teste de umas métricas que a gente tem que alcançar, e vai indo, né, tipo, todo dia tem uma sequência de testes nessa mesma rede, depois que estão aprovados, por exemplo, caso não esteja aprovado, a gente aciona um técnico, aciona uma pessoa do backbone, tipo, investiga qual que é o problema, aciona uma pessoa ali que vai trabalhar neste problema ali para resolver. Depois a gente faz o teste novamente até a data da homologação, que é quando a gente entrega essa rede, a gente que eu falo, no caso, a Oi entrega essa rede para o pessoal da Força Aérea. Aí, após a entrega, tem a parte da monitoração também, que, por exemplo, rompeu uma fibra, daí tem a sequência de alarme, a gente aciona o técnico lá para ele ir lá restaurar, né, tipo, fazer o que é, ou se não fazer parte de roteamento também. Tá danificado um ponto, a gente vai fazer o roteamento, ou não está alcançando tal localidade, a gente vai configurar ali rota, configurar, tipo, não está latência, esses problemas de rede ali mesmo.
E você trabalha assim, você descreveria que o seu trabalho é mais solitário, ou você tem que estar sempre com uma equipe, se comunicando, conversando com outras pessoas? Tem momentos que ele é mais solitário, assim, que são os momentos que a gente não tá fazendo teste, que só tem a parte do monitoramento e tal. Mas tem a parte que é essa parte de fazer os testes, de configurar, que a gente sempre tá em contato com outros técnicos, assim. Ou as partes também que tem que passar as informações ali pro pessoal da Força Aérea. E em termos de estudo, você precisou estudar muita coisa que você não viu aqui na faculdade para estar atuando no que você está fazendo hoje? Eu tive bastante... A minha experiência ali pro que eu tô fazendo hoje, ela veio bastante da parte... Tipo, a parte técnica, ela veio dos meus estágios, que eu fiz 3 estágios durante meu período de graduação. E a parte teórica veio dali da faculdade mesmo. Então, quando eu tava na graduação, complementava. Tipo, o que eu via nos estágios, eu complementava. Tipo, às vezes eu tava fazendo uma configuração no estágio, e eu complementava com a parte teórica dentro da sala de aula. Tipo, em redes, por exemplo, temos matéria de sistema distribuído, rede de computadores. Dava até para trocar ideias assim dos problemas que surgiam no ambiente de trabalho com os professores. Eu costumava fazer isso também com o professor que eu tinha na época, né, que é o Fabiano. A gente trocava ideias de, olha, teve tal problema. E daí ele já explicava a parte ali teórica da coisa também. Perdão, eu fiquei com uma dúvida. Lá no Sindacta, né? Isso. Ele é aqui em Curitiba? Isso, ali no Bacaxeri. Ali no Bacaxeri. Uhum. E lá no Sindacta, você já sofreu alguma discriminação, como eu posso dizer? Discriminação, algum preconceito pelo fato de você ser mulher, você estar trabalhando numa parte de fura, ou você não ser ouvida, precisar que alguém fale de novo o que você já falou? Então, eu acho que nessa parte aí, as minhas experiências passadas me trouxeram um pouco, né, tipo, de maneiras de se portar no presente. Quando eu entrei na Oi, eu tive uma surpresa que a minha gerente de operações, né, tipo, a minha supervisora, no caso, ela é uma mulher. Uhum. E ela comanda ali toda a parte do Sindacta 2, do Exército, essas redes, né, do InfoSUS, e vários centros de operações ali, tipo, grandes, né, tipo, InfoSUS, Exército, ou Sindacta 4, se eu não me engano. É ela que comanda, né, ela é uma mulher, né, tipo, então eu fiquei exatamente com essa sensação, tipo, nossa, como assim, tipo, que legal. E acho que na entrevista, assim, quando eu vi que era uma mulher, meus olhos, assim, tipo, nossa, né, tipo, porque aquilo de você se identificar ali, você se espelhar, assim, como assim, tipo, é uma coisa que eu não esperava, realmente, na entrevista mesmo, quando eu cheguei, eu não esperava, tipo, a hora que foi remoto, né, como ela fica em Brasília. Nossa. Então eu não tenho contato com ela no dia a dia, não, só quando ela vem pra Curitiba. Então a entrevista foi via Skype ali, tipo, numa salinha, assim, eu entrei na salinha, vi a mulher no Skype, assim, nossa, tipo, foi uma experiência muito boa, assim. E por ela já ter contato com eles, então eu acho que eles já não iam duvidar da escolha dela, então. Mas, assim, eu sou a única mulher realmente na minha equipe, e muitas vezes, assim, quando não tem uma militar lá dentro, eu sou a única mulher no ambiente. Então, na maioria do tempo, assim, eu sou a única mulher no ambiente ali. E dos estágios também, né? E também da aula. No Sindacta 2 ali, nesse ambiente de trabalho, não, eu não tive, não. Mas em outras experiências eu já tive esse desconforto, assim, de ver de sofrer, tanto de presenciar uma situação, quanto ver uma situação, tipo, que não era comigo, no caso, assim. Não sei se eu vou detalhar ali, tipo, uma experiência que eu tive quando eu comecei a estagiar, assim, principalmente na área de infraestrutura, tem muito pouco, tipo, em desenvolvimento já tem poucas mulheres, em infraestrutura, então, eu acho que tem menos ainda, né? E ali, sempre quando eu vou, tipo, eu ia num cliente, ou ia atender alguma ocorrência, até mesmo nos meus estágios, a primeira pergunta era, nossa, você é uma menina? Nossa, você entende mesmo disso? Então, tipo, era uma pergunta que eu sempre ouvia, tipo, nossa, você é uma menina, né? Tipo, gente, né? Sou assim. Então, mas assim, a situação no estágio meu que me ensinou muito, assim, tipo, isso eu acho que foi um posicionamento do meu supervisor na época, que foi muito... eu acho que foi ótimo, assim, o posicionamento dele. Foi um posicionamento, a gente estava num estágio, numa empresa, e daí... eu tinha que atender ocorrências, né, de rede, no caso, ligavam os clientes dessa empresa solicitando configurações e bloqueio de rede, liberações e tal. E eu já estava ali, já fazia um tempinho, já tinha recebido um treinamento, e já sabia fazer algumas coisas ali, não tudo, obviamente, né, tipo, que eles faziam. E daí tocou o telefone, tipo, uma mulher, pra minha surpresa, falou, oi, eu gostaria de falar com os meninos de redes.
Daí, Você já achou estranho? eu já achei, tipo, meninos de rede, né? Ele falou assim, não, mas pode falar, eu posso te ajudar, qual que é a situação? Não, você pode passar para algum menino? Eu falei, mas Ela insistiu. insistiu. Aí na hora, tipo, eu falei, tá, né? E eu peguei e passei pro meu supervisor. Aí o que eu ouvi, assim, do meu supervisor foi ele, tipo, eu ouvi a conversa, né? Tipo, a parte que foi ele, não, mas ela também é da equipe. Não, mas ela também pode atender. Ela sabe fazer tudo o que qualquer um aqui faz. Óbvio que eu não sabia fazer tudo, mas aquilo dali eu me senti no momento protegida ali, no momento que foi me senti defendida. E pra minha surpresa, ele passou o telefonema de volta pra mim. E falou, não, ela vai fazer a solicitação que você deseja. Aí eu atendi novamente a mulher e fiz o que ela precisa. Então essa foi uma das situações, assim, que daí depois disso, tipo, ele desliguei o telefone e falou, você tem que se impor. Você sabe fazer as coisas, não é? A pessoa não tem que escolher quem que tá querendo fazer. Se você sabe fazer, você tem que se impor. E daí eu levei isso, eu tenho que me impor, tipo, pra vida, assim. Ai, incrível. Então, desde esse momento pra frente, você começou a se impor e dizer, não, a minha voz, ela tem peso. Então, eu sei, eu vou fazer tal coisa. Exato. Tipo, não foi assim, não é uma coisa que eu faço toda hora. Tipo, eu pratico isso o máximo possível. Porque, assim, independente de pra quem eu tô falando, tipo, eu tenho que ter o meu posicionamento, eu tenho que ter firmeza no que eu sei, no que eu sou. E, assim, não é porque eu sou mulher que eu sou menos. Se eu sei, eu vou ter que demonstrar que eu sei. E uma coisa que eu sinto, assim, que sempre no ambiente, assim, de trabalho, eu tenho que chegar provando alguma coisa, né? Essa sensação que eu tenho que chegar provando para ser reconhecida. Mas, assim, eu já aprendi a chegar provando para ser reconhecida. E, assim, teve outras situações também, e não creio que não vai haver mais outras situações também, não haverá mais situações, só que algumas situações a gente já pegou desprevenido, então já chegou a situações, assim, que eu fiquei quieta, que eu não teve reação, não tive reação, exato, que eu não sabia nem lidar, no caso, porque, primeiro fica o choque, né, segundo que é uma coisa que você não espera. Então, hoje, assim, se eu percebo que rola alguma coisa nesse sentido, eu bato de frente. Mas já teve momentos que eu me calei, já teve momentos assim que, sabe, tipo, eu não confrontei. E também tem que ver também, tipo, eu acho que tem pessoas que o copo já tá cheio, né, tipo, você vai numa discussão, daí a pessoa já o copo da pessoa já tá cheio, pra ela entender que a situação não é bem assim. Então, também penso bastante, assim, qual que é a situação que vale a pena discutir ou não. Entendi. Você participa de algum grupo de mulheres na tecnologia, alguma coisa assim nessa linha? No momento, não. Eu já fui bastante em alguns encontros, eu tive o prazer, né, tipo, o prazer de ver o Emílias aqui na sua formação. Eu participei das primeiras reuniões do Emília aqui, eu vi ele, né, surgindo, e hoje ver que ele cresceu e está se ampliando, para mim é, tipo, muito orgulho, né, tipo, orgulho do sucesso que está fazendo, espero, né, tipo, continue, mas eu nunca participei, assim, de algum grupo. Certo. E uma coisa que eu gosto de perguntar sobre a questão da sua formação, que você fez o curso de Sistema de Informação e tem bastante programação. Isso. Né? Você gosta de programar? Olha, não é minha preferência programar. Não é uma preferência programar, porque assim, eu acho que para programação tem que ter, tipo, o meu perfil, assim, que não casou muito com a programação. Eu vejo hoje que é necessário, só que para mim, quando eu for programar, tipo, eu tenho que estar com uma calma, assim, eu tenho que estar... Porque eu me cobrava muito, assim, do que não ia, e eu não via evolução, então, tipo, não é a minha preferência. Mas, assim, se for necessário, né, estamos aí programando, e não é questão de gostar, mas é questão de gostar de saber. Eu procuro tipo, eu sempre estou lendo sobre novos códigos, novos jeitos de programar ali, mas não sou uma praticante por mas gostar, assim. Você precisa no seu dia a dia? Cada vez mais. Assim, eu achava que redes não tinha nada de programação. Eu achava mesmo, assim, olha, não vou ver programação em redes. Mas, assim, o que eu vejo hoje é que todas as tecnologias, assim, elas estão caminhando para programação. Até mesmo, assim, nas minhas pesquisas para o mestrado, tipo, eu vejo, assim, que tem uma parte que vai caminhar mais para esse sentido de automatização de suporte, automatização de
de configurações, e tudo isso depende de redes. Assim, eu acho que minha primeira surpresa de ver programando em redes foi também numa experiência profissional que eu vi lá, eu fazendo um script lá em Bash, né? Tipo, Bash é o shell do Linux. Isso, fazendo um script lá, e isso para mim era programação já, né? Não era somente a configuração. Então, você entender lá quais são essas como funciona, e tipo, é um tipo que você vai utilizar a lógica da programação ali também na parte de redes. E em inglês, você usa muito inglês no seu dia a dia, a língua inglesa? Você precisa saber inglês? Facilitaria muito se eu soubesse mais na parte da graduação e na parte que eu estava começando a aprender. Aí eu fui correndo atrás, ainda estou correndo atrás, né? Tipo, é uma prática constante ali. Mas, assim, não necessariamente uso o inglês, assim. Acho que é mais para ler termos técnicos, para ler, por exemplo, configurações, a maioria dos manuais os cursos também, por exemplo, certificações importantes, elas vêm em inglês, né? Tipo, toda uma certificação, por exemplo, a parte de Linux, as certificações Linux ali, os melhores materiais até hoje, né? Tipo, estão em inglês ali. E a matemática? A matemática que você viu no ensino médio, que você viu na graduação, foi útil, tem sido útil, ou você não vê sendo aplicada no seu dia a dia? Como é que é? A parte da matemática, assim, os cálculos em si, assim, não são aplicados assim, não vejo eles aplicados. Mas o que eu vejo é o exercício do pensamento lógico. Então, assim, como resolver um problema? Como isso dali, tipo, a prática deles me fez ir aguçando, né? Tipo, era uma parte, assim, que eu não tinha tanta afinidade, então, mas eu tive que praticar bastante, tipo, correr atrás, tipo, da minha base do ensino médio, eu tive que correr atrás dentro da graduação ali. E o que eu vi, assim, é que, tipo, antes e depois de praticar e aprender essa parte matemática, desenvolvimento do pensamento lógico mesmo, do raciocínio, da linha de raciocínio, tipo, a arquitetura ali do pensamento, no caso, fica mais aguçada depois de aprender esses cálculos, essas coisas. Assim, no sentido de, como é que eu vou resolver esse problema? Deixa eu parar, pensar, estruturar o que eu vou fazer, é isso? Ou... Isso. Nessa parte ali. A mesma coisa de parar, como que eu vou resolver esse cálculo, como que eu vou, né, tipo, mexer com essas variáveis aqui nessa equação para chegar ao resultado. Então, você tem ali, tipo, o problema, como que eu vou resolver, né, tipo, como que eu vou pensar ali dentro do problema. Acho que de tanto você praticar o cálculo ali, você vai ganhando facilidade de estruturar um problema no sentido de resolução. Então, deixa eu voltar um pouco. Então, você falou que quando você entrou aqui no nosso curso de graduação, você não sabia programar e tinha colegas que sabiam. Isso. Porque eles tinham feito ensino técnico e você não. Exato. Mesmo assim, você conseguiu se formar. Talvez algum daqueles tenham até não conseguido se formar e você conseguiu. É isso que eu vejo. Eu vejo, assim, que deixei bastante colegas pelo caminho. Acho que todo mundo que é ali de sistema de informação, infelizmente, está deixando bastante colegas pelo caminho. E eu vejo isso hoje, tipo, a sensação é, eu cheguei até o final. Como assim? A pessoa, tipo, ela tinha outra base e não chegou. Então, assim, isso dali veio da parte, assim, que eu aprendi depois do caminhar ali no curso, depois de caminhar os primeiros períodos ali, aceitar ali, que eu tinha, tipo, coisas que eu ia voltar e fazer de novo, que, assim, eu não sei, como no ensino médio, tipo, eu vinha de um padrão ali alto, né, desculpa, eu vinha de um padrão mais alto e caí ali desproporcionalmente, eu vejo, assim, tipo, que essa parte de não se medir com a regra dos outros, tipo, meu colega estar passando ali, tipo, com excelência, mas, assim, o fato de eu não estar ali naquele clube de excelência não quer dizer que eu não tenha as minhas qualidades, a minha visão e o meu modo de fazer as coisas. Então, quando eu aceitei ali as minhas limitações e corri atrás para, né, tipo, compensá-las, em vez de ficar olhando só pro coleguinha ali, tipo, e se baseando ali, tipo, medindo com a régua dos outros, eu consegui evoluir. E a surpresa no final é exatamente isso, olhar para trás e ver, nossa, tipo, tenho colegas que fizeram o técnico, que tinham já uma base, que eu entrei sem saber o que era uma variável, e, tipo, acho que no estágio, meu primeiro estágio, que eu fui descobrir, tipo, como que era um computador internamente, que eu era bem, assim, cru nessa parte da tecnologia, assim, tipo, era MSN na época e rede social ali. Então, eu descobri como que é um computador por dentro, ver, nossa, isso é uma memória, pegar na mão uma memória pela primeira vez, formatar um computador pela primeira vez, dentro ali da parte do estágio também, e ver que tinha gente que já tinha toda essa bagagem ali e largou.
Então é um pouco da pessoa, tipo, acreditar em si mesmo e ter a resiliência, né? Não se medir pela ele no outro ali, que é possível, sim. Porque um dos meus objetivos com esse podcast é que, se possível, conseguir chegar em meninas do ensino médio, ou até mesmo mulheres de outras áreas que queiram mudar de área, como aconteceu numa das nossas entrevistadas mais recentes, que elas possam ver, eu não sei programar, mas ainda assim dá para ser um bom profissional na área de computação. E isso não é um impeditivo, você não precisa saber programar para começar o curso, muito menos para passar no Enem, no nosso caso aqui na UTFPR, toda a seleção é pelo Enem. Então não precisa. Eu acho assim que essa beleza da computação, que ela casa com tudo. Eu posso ver computação na educação, hoje eu abro meu celular, eu tenho um aplicativo, eu posso ver computação na nutrição, um aplicativo de nutrição, tipo, isso em questões de aplicativo, mas em questão, tipo, de carreiras, eu posso ver ciência de dados ali, mexendo com dados, não necessariamente programando, eu posso ver a parte de requisitos, eu posso ver a parte de redes, dentro da área de redes também tem outras partes, tem a parte de suporte, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de arquitetura, eu posso desenhar projetos, né, tipo, e tem a parte ali que eu posso trabalhar como gerente de projetos, que eu vou ter que conversar com as pessoas, se eu gosto de conversar com as pessoas, vou ter que ir lá conversar com as pessoas e descobrir, assim, o que uma pessoa de uma área totalmente diferente quer, né, tipo, o que ela quer, qual que é a solução computacional que eu posso ajudá-la. Então, isso dali, tipo, a computação, para mim, ela acolhe todas as áreas, assim, tipo, todas as áreas, e cada vez vai acolher mais áreas. Então, acho que não necessariamente precisa saber programar, tipo, não é só de programação. Claro que é uma coisa que vai ser desenvolvida no decorrer do curso, mas tem tantas possibilidades, assim, que se limitar só por isso não é um caminho, eu acho. Outra pergunta relacionada aí, já mais à sua área de redes, é que eu acompanho mais a área de programação, desenvolvimento. Então é uma área que está muito aquecida, não só no Brasil, como no mundo. Está faltando gente. As empresas querem contratar. Às vezes aqui as empresas no Brasil não pagam um salário tão bom, mas tem vaga e muitos ótimos profissionais brasileiros estão indo para o exterior. E na sua área? Na minha área também, eu acho que está faltando profissional, principalmente os profissionais com uma boa base uma boa formação. A gente tem várias áreas dentro de redes, tipo, no redes não é configuração só, assim, só suporte e configuração, tem a parte de segurança. Hoje, né, tipo, a gente tinha IoT, hoje é IOE, né, Everything. Então, tipo, dispositivos, por exemplo, temos os aplicativos, mas eles precisam de uma rede para funcionar, né? Tipo, precisa que aquele sinal de rede chegue até o seu dispositivo para ele funcionar com uma qualidade. A gente tem a parte bancária do Brasil, que também, tipo, a parte de finanças, que precisam de segurança de redes também. Todas essas partes, tipo, tem muita carência de profissional com qualidade, assim, tipo, profissionais, né, tipo, nessa área. Óbvio que no Brasil, tipo, eu vejo, assim, que tem uma desvalorização, assim, nessa parte de TI em geral. O país ainda não vê com o olho e a preocupação que deveria nessa área de tecnologia, na minha opinião. Mas tem bastante áreas áreas para seguir dentro da área de redes. É uma coisa que, assim, eu tive né, tipo, nas minhas experiências profissionais, eu trabalhei num projeto internacional da CenturyLink, né, tipo, antiga Level 3, que, assim, eu tive bastante contato com pessoas da América Latina. E eu vi que, assim, na parte de TI, todo mundo se preocupa bastante com inglês. Só que tem bastante deficiência também em pessoas que saibam espanhol, porque olha o tamanho da América Latina para trabalhar com TI. Não só na parte de redes, mas na parte de desenvolvimento e todas as outras partes de TI também. Mas nesse projeto eu trabalhava com bastante pessoas, assim, tipo, atendendo, né, tipo, Colômbia, Equador, Argentina. E há poucas pessoas nesse projeto que eu estava, tinha muito poucas, não, tinha pouquíssimas pessoas que sabiam espanhol para atender isso. E eu vejo empresas também, tipo, tenho colegas meus que trabalham em outras empresas, em outras áreas, que, tipo, as empresas já estão também, elas pagando o curso para os funcionários aprenderem espanhol, porque elas querem se expandir na América Latina. Então, isso dali é uma coisa que eu aprendi também, tipo, não só eu já tinha uma base em espanhol antes, né, e isso dali me favoreceu também justamente por essa parte da América Latina ali, de crescer tanto a parte de infraestrutura quanto a parte da comunicação dentro da TI. Só mais uma outra pergunta relacionada ao ensino médio. Você gostava de matemática no ensino médio? Eu lembro que eu era boa em matemática no ensino médio, né? Eu era boa em matemática no ensino médio até chegar na graduação, né?
Mas isso foi um fator para você dizer, vou querer seguir na área de computação, porque na computação as pessoas boas em matemáticas se dão bem. Não foi mesmo. Não foi um quesito para escolha. Eu acho que foi mais um quesito para exclusão, né? Tipo, mas não foi um quesito para escolha, não. Eu queria te perguntar como você cuidou dessa saúde mental durante a graduação, ou durante seus estágios, ou atualmente, como você cuida dela? Eu sempre fiz atividades extracurriculares, né? Diferente do curso. Então, tipo, eu não ficava, tipo... Eu levei o meu tempo ali. Então, durante a graduação, no período que eu estava mais, assim, sufocada da graduação em si, ao invés de pensar em desistir, o que eu fiz? Eu fui lá e peguei matérias de outros cursos, que acho que é uma coisa que dentro da universidade pública é um bônus, né, que tem. Então, eu fui fazer uma matéria de fotografia. Ai, que bacana. Fui fazer uma matéria de... conheci outros profissionais de outras áreas ali. Fui fazer uma matéria de literatura e mitologia com o pessoal de letras. Fui fazer matéria de design, que é artesanato, com o pessoal de design. Então, ali, tipo, eu via outras... Eu fiz uma matéria também de radiologia, que era câmara escura. Então, tipo, era uma visão totalmente diferente, assim, que eu tinha. E isso meio que desabafava, né? Limpava a mente de outro, só ali a exigência da minha matéria, aquele foco absurdo ali, tipo... É óbvio que eu deixava de fazer a matéria do meu curso, né, para fazer a matéria do outro curso, mas era uma maneira ali que eu vi de pegar e abstrair ali, né, tipo, um pouco. E nisso dali eu conheci pessoas dos outros cursos também, eu vi as visões que eles tinham no nosso curso. Então eu vi ali, tipo, eles me conhecendo, eu conversando com eles, tipo, às vezes era até meio uma quebra de paradigmas ali dos dois lados. Ai, que bacana. E eu queria te perguntar, a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, mas você no meio acadêmico, as diferenças do meio acadêmico para a área empresarial, você ainda mantém os seus contatos do meio acadêmico? Ou você perdeu totalmente todos eles? Ou você perdeu os seus laços que você criou durante a sua graduação, você perdeu eles? Então, teve alguns laços, assim, que eu levei e ainda levo. Tem pessoas que eu converso todos os dias, que estavam na graduação comigo. Tem pessoas que eu converso todas as semanas. Tem pessoas que eu converso uma vez por mês. E tem pessoas também que eu perdi totalmente o contato. A diferença ali que eu vi é que, assim, na graduação, se eu tô sentado do lado de um coleguinha que eu, né, não bateu a energia ali, eu não tenho uma afinidade tão boa, eu posso levantar e sentar do lado de um coleguinha que eu tenho uma afinidade já. E no trabalho a gente não tem essa, no meio empresarial, no meio profissional ali, fora do ambiente acadêmico, não tem essa escolha. Às vezes a pessoa que vai sentar do seu lado é aquela pessoa que você jamais faria trabalho. Às vezes aquela pessoa com quem é seu colega, você é a pessoa que ela jamais escolheria para fazer trabalho. Então você não tem essa escolha, você tem que saber gerenciar essa situação ali. Eu acho assim, tipo, voltando no tempo, eu até faria trabalhinhos assim, tipo, trabalhos acadêmicos, eu faria alguma escolha ali com algum coleguinha que eu, né, que não fosse o mais próximo. Não tive inimizades na graduação, nenhuma. Isso, pra mim, acho que foi bem legal, assim, tipo, eu conversava com as várias esferas, assim, vários grupinhos diferentes, mas, assim, eu faria um trabalho com aquele grupinho que não eram mais chegados hoje, só pra ter aquela experiência antes do mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho você não escolhe, né? Então você sente necessidade de, dentro da graduação, a gente ter, tipo, por exemplo, alguma matéria ou alguma opção que a faculdade nos dê para que a gente trabalhe um pouco de soft skill? Isso. Acho que essa parte ali de você saber como interagir com vários tipos de pessoas, e não só com as pessoas que você tem afinidade. Porque essas são as situações que você vai encontrar no ambiente de trabalho. E também outra coisa também é o marketing pessoal, né? Pessoas saber também, tipo, como vender o peixe dela. Que é outra coisa também que eu não tive muito na faculdade, como vender meu peixe. Daí ali fora é você por si só e você tem que vender seu peixe, você tem que mostrar o seu melhor. Acho que você, puxando, né, o fato de ser mulher ali, tipo, muitas mulheres ficam mais recatadas ao, né, tipo, mostrar como são, mostrar o que faz, e até mesmo na parte, assim, de negociação. Negociação, assim, tipo, mostrar quanto que vale o meu trabalho. Meu trabalho vale tanto. Então, eu não vou aceitar menos que tanto, porque esse é o meu valor. Então, essa parte de negociar, assim, é uma parte, assim, que eu adquiri, tipo, depois da graduação. Que na graduação você não tem ali, tipo, você... Não é essa parte de você
ter que mostrar o seu peixe ali não é, tipo, é diferente você apresentar o seu trabalho ali, tipo, para um professor, mas você, tipo, mostrar o seu valor profissional para uma pessoa de fora ali, tipo, uma pessoa que não teve contato antes contigo, que é um entrevistador ou um recrutador. Entendi, professor. Aquela pergunta que você ficou de fazer, o que você faria? O que você diria? Então, Aline, o que você diria para as mulheres, para as meninas que estejam pensando em seguir a carreira da área da computação ou a própria área de STEM? Então, eu diria o seguinte, que apesar de a gente não ter hoje muitas mulheres para se inspirar, você pode ser a inspiração de alguém. Então, se a gente não tem muitas mulheres, entre vocês seja mais uma para ser inspiração para que no futuro mude essa situação. O fato de ficar de fora, né, tipo, não vai fazer esse quadro mudar. A computação, ela tem várias áreas, tipo, muito amplas as possibilidades que você pode se encaixar. E entrando na computação, esse mundo, tipo, vai, né, tipo, se abrir e a pessoa vai ter uma visão de onde que ela vai se encaixar com o passar do tempo. Outra coisa é a resiliência também, tipo, uma menina, tipo, não pensa, tipo, que não vai ser fácil, mas também não é o fato de ser difícil que torna impossível. Então, é uma área que, tipo, precisa de mulheres, precisa de profissionais competentes e precisa, né, tipo, de pessoas que sejam inspiração para as próximas gerações. Bacana, obrigado pelo conselho, pelas palavras. Tem alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha abordado? Eu acho que no momento não. Então, onde é que um ouvinte pode te encontrar, que possa entrar em contato com você? Algum site, LinkedIn? Eu tenho o LinkedIn, que é a Aline Jordão. Então, eu vou deixar o link na descrição do podcast. Isso, lá vai ter a minha trajetória. Pode entrar em contato comigo lá, que daí eu passo alguma outra, né, tipo, bater um papo, qualquer dúvida, eu tô aberta ali. Certo. Então, muito obrigado, Aline. Eu gostaria de indicar também uma coisa, na verdade, duas coisas. Um podcast, que é um outro podcast, que apresenta algumas entrevistas de algumas mulheres em algumas áreas de liderança, que é também uma coisa que, tipo, eu falo para as meninas, assim, não ter medo de querer a área de liderança, não ter medo também de, assim, uma coisa assim, é muito mal vista, tipo, uma mulher que ela tem ambição financeira. Tipo, é feio, nossa, ambiciosa. Enquanto que para a parte dos homens, nossa, ele pensa no futuro, que bom. Então, assim, a mulher mulheres não tenham medo de ter ambição financeira, não tenham medo de quererem posições de liderança. Esse podcast, ele é o Código Aberto, da família B9. Ele traz algumas entrevistas como a diretora do Twitter no Brasil, ele traz a diretora de marketing da Heineken, a diretora do Adobe também, se eu não me engano é brasileira, traz algumas entrevistas dela que elas contam a trajetória delas durante e qual que é a situação delas serem mulheres no papel da liderança. Então, como que é a vida, como que elas chegaram, como que elas enfrentaram os preconceitos que elas tiveram, elas contam assim. Tem várias outras entrevistas também, tem algumas entrevistas de alguns CEOs também. E um livro que eu gostaria, assim, de indicar, que é o da Shirley Sherdman. Pera lá. Deixa eu só... Mas qual é o nome do livro? Faça Acontecer. Era aquela do da Facebook? Sheryl Sandberg, desculpa, nossa, meu Deus. Sheryl Sandberg? Isso, ela é Sheryl Sandberg. Eu vou colocar o link. Isso, ela é a chefe operacional do Facebook. Esse livro, assim, ele me deu algumas visões, assim, que eu não tinha antes, que foi que ela mostra, tipo, qual que é a trajetória dela dentro do Google e depois que ela foi pro Facebook. Nessa trajetória dela, ela conta quais são as situações, ela conta, assim, tipo, qual que foi o momento que ela viu, assim, que ela não era, tipo, que ela tinha um certo privilégio, assim, na vida dela, e nesses privilégios ela acreditava, assim, eu não preciso de feminismo, eu não preciso dessas coisas. E como que a visão dela foi mudando. E, assim, ela passa uma mensagem importante, assim como é importante ter mulheres na parte de liderança, para quê? Para que essas mulheres possam ajudar a outras mulheres. Porque uma vantagem, assim, que ela conta no livro que os homens têm, é que as mulheres não têm, por exemplo, que podem se reunir, assim, se reúnem depois da empresa, os rapazes se reúnem depois da empresa, podem ir pro bar, e podem ir para qualquer happy hour, e acontece nessas reuniões informais, acontecem coisas, onde as mulheres geralmente não estão. Então acontece um papo que pode levar a uma promoção, acontece alguma coisa assim.
E as mulheres não têm isso. Então, que elas lutem para chegar em posições de liderança para mudar não só isso, mas também mudar algumas coisas. Por exemplo, ela conta da questão de maternidade nas empresas também, que como ela viu isso depois que ela tornou ela atingiu uma posição dentro da empresa, ela viu tipo, qual era a necessidade das mulheres assim que tinham filhos, e o medo das mulheres também, tipo, de sentar e negociar, o medo que as mulheres tinham de enfrentar as coisas, de participar das reuniões como voz ativa, de não deixar, assim, tipo, se inferiorizar pelas citações. Então, esse livro, para mim, assim, é um livro muito legal para se ler também, principalmente que ela, apesar de ela não estar ali, tipo, falando na área de tecnologia, ela fala de 2 empresas de tecnologias, a Google e o Facebook, e como funciona ali, como ela se viu dentro delas. Legal. Você participou aqui do ADA... Foi do ADA Lovelace Day, não foi? Sim, Você viu aqui participei, como uma sim. das 3 formadas pelo curso. Pelo curso de Sistema de Informação, né? A gente vai ter um outro evento no Dia Internacional da Mulher. Isso, na quarta-feira, dia 11 de março. Opa. Já. A gente vai deixar lá no site, porque o Grupo Emílias, ele tá lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. Acho que onde tem mais seguidores é lá no Facebook, mas a gente tem um site. O site é mais complicado de atualizar, questões internas assim, mas quiserem saber novidades sobre o grupo, os eventos do grupo, a gente vai deixar lá essas informações. E também, quem quiser comentar alguma coisa, né? E tem o site do podcast lá, que está lá no Anchor, né? Para a pessoa que quiser. Que você provavelmente usa um agregador para... Que agregador você usa para escutar esses podcasts? Ou você escuta direto no site? Eu escuto agora eles já estão no Spotify, né? Então, Você escuta escuto pelo agora estão. Não, o Spotify, hoje em dia, ele é também um agregador de Ele podcast. é um agregador, né? Agora, Então, mas antes eu escutava pelo... Deixa eu ver. Pocket Casts. Eu uso Pocket Casts, eu uso o Spotify, eu uso um outro, Podcast Addict, né? Eu separo os em português e em inglês para mais... Organização, né? Mas pro pessoal que está escutando, quem por acaso recebeu isso de alguma forma e não sabe como é que está escutando, Como tem várias chegou até formas de escutar, inclusive no Spotify, se você colocar código aberto, se você colocar Emílias Podcast, tem outro podcast que eu acho que eu falei no episódio passado, o Somos Cíntia, que é lá o Cíntia é um grupo, é mais ou menos o equivalente ao Emília, só que lá na Federal de Pernambuco. Tem um podcast também da família B9 ali, que é o Mamilos. Ele teve recentemente uma série que falava justamente disso, de meninas na tecnologia, de mulheres na tecnologia. Então, é uma sequência ali de acho que 3, 4 episódios, que também ali vale a pena escutar ali. Legal. Então, muito obrigado, Aline. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu não sei se você gostaria de mandar um beijo, um abraço pra alguém. Acho que pra todo mundo que tá ouvindo ali, né, espero que a mensagem ali chegue, as pessoas consigam, né, tirar alguma, né, tirar alguma mensagem disso ali, que se sintam tocadas ali por alguma mensagem. Tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigado, Aline.